No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10, nós temos algo sobre o medo. Quando o medo entrou em nossa mente? Por que temos medo? A vida do pecado ou do pecador é uma vida de medo. Então, o homem tem medo de morrer, tem medo de ficar doente, tem medo de passar fome. E tudo se torna um problema. Há medo por todos os lados. Há medo do que os outros dizem sobre nós. Mas qual é a origem do medo? A que esta palavra está relacionada? Se nós meditarmos bem, o homem natural, religioso, usa muito o medo para manter a religião. Assim, o homem tem medo de ser condenado por Deus. Tem medo do inferno. O homem tem medo e dá dinheiro a um Deus que criou o céu e a terra, até hoje. Tem medo porque acha que está ficando com o dinheiro de Deus. É um medo absurdo, mas o homem tem medo e até pensa que está roubando o dinheiro de Deus. Há medo do homem, há medo do pastor, e por causa deste medo, ele vive em insegurança total. Tudo isso é o velho homem. Tudo isto é a maneira velha de viver. Deus, por meio de Jesus Cristo, veio nos trazer uma nova vida. Mas antes, vejamos a introdução do medo no coração do homem. E foi assim em Gênesis 3, no versículo 9 e 10. Após o homem pecar, após a desobediência, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Portanto, a nudez é a razão do medo. O que está faltando a você para que você não tenha medo? Está faltando a veste. O que é a veste? Um comportamento baseado na fé. O que é fé? Confiança total em Deus, chegando ao conhecimento de quem Deus é. Na verdade, o que Satanás lançou no coração do homem foi uma desconfiança total em Deus, chegando ao ponto de não acreditar que ele existe. Ignorar uma pessoa é uma inimizade completa. Se não vigiarmos o nosso coração, nós estaremos tão longe de Deus que jamais o perceberemos. Por isso Deus perguntou: Onde estás? O medo levou o homem para longe de Deus. Mas Deus vem ao nosso encontro e ele pergunta onde nós estamos. Onde você está agora? Você está em Cristo? Você está vestido da justiça de Cristo? Se você estiver vestido, você não terá medo. Mas que veste é esta? Já meditamos e sabemos que a veste é o nosso comportamento. É a nossa maneira de agir. Portanto, onde fala de medo, na primeira carta de João, há um versículo, uma passagem, que lança luz sobre o medo. O que o homem perdeu assim que pecou foi uma veste. A principal característica desta veste nós vamos ver agora. Lembramos que o medo é utilizado pelo homem contra outro homem. Isto de todas as formas, e sobretudo na forma religiosa. As pessoas têm medo de deixar as suas divisões. Por quê? Porque não conhecem o Espírito Santo, nem o Deus único e verdadeiro. Então, na primeira carta de João, está escrito assim no capítulo 4, no versículo 17 e 18. Ouçam só. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo.
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Portanto, a principal característica da veste que o homem perdeu foi o amor. O amor é a própria luz, é o próprio Deus. Deus é amor. O que o homem perdeu foi o espírito, a vida do espírito. Então ele perdeu o amor. Ele viu e não podia mais confiar em Deus, porque estava nu, ele teve medo. Assim, também nós, quando não somos aperfeiçoados no amor, significa que nós não conhecemos a Deus como Deus é, porque Deus é amor. Então nós temos medo no nosso coração e vivemos com medo todos os dias. Por quê? Porque ainda não conhecemos o Deus único e verdadeiro. O homem, por causa do pecado, viveu longe e vive longe de Deus, nu, isto é, sem saber o que é o amor. Então, ele está sempre com medo, sempre temendo algo. Mas veja bem, os homens têm medo de tudo, mas por que não têm medo de pecar? Eles continuam pecando. E na sua natureza de pecado, pecam. Porque não podem mudar a si mesmo. Precisam da justiça de Cristo. Precisam de Jesus para se livrar da nudez. Jesus é a nossa veste. Jesus é o amor de Deus que foi dado ao nosso coração, nosso espírito, ao nosso corpo, à nossa pessoa, para que sejamos totalmente revestidos no espírito, na alma e no corpo do poder de Deus, da vida de Deus. A vida é o poder. Se você não tem vida, você não tem poder, você está morto. Lembramos que o homem está morto espiritualmente por causa do pecado. Ele está nu. Estar nu é estar morto. O que precisamos? Precisamos de recobrar a nossa confiança em Deus. Isto é ser aperfeiçoado no amor. Quanto mais você conhecer Deus, mais você o ama. E quanto mais você o ama, mais você ama o seu próximo. Quanto mais você ama o seu próximo, mais você percebe a tranquilidade que vem no seu coração por amar o próximo. Pois se você ama o próximo, você está refletindo o amor de Deus, a natureza divina em você. Muitos dizem, como é difícil amar. Sim, é impossível, não é difícil. É impossível o homem natural, o pecador, amar. Mas tudo é possível que crê. Quem crê, recebe o amor de Deus, que se chama Jesus Cristo. E Deus nos amou e nos deu. Portanto, a dádiva, o dom de Deus é o amor, que é a vida de Cristo. Essa vida paciente, reveladora, de luz, de verdade. Esta vida que nós sentimos quando nós passamos pela obra de Cristo. Isto é, recebemos sua morte e sua ressurreição. Assim, nós somos aperfeiçoados no amor. Veja bem, diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Veja, ele diz que nós conhecemos e cremos. Não é só crer. Alguns acham que devem ter somente fé. Fé deve levar ao conhecimento. A que é conhecer? É saber. Se você não souber que tipo de pessoa Deus é, você vai ficar em dúvida no seu coração. E essa dúvida vai trazer o medo. Na verdade, você vai tentar se esconder sempre. O homem se esconde do outro homem. O homem se esconde da autoridade religiosa porque tem medo dela. Isto não é amor de Deus. Se você tem medo do que está escrito aqui, o amor não foi aperfeiçoado. Então, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Há uma grande dificuldade de saber quem Deus é, porque Deus é amor. E nós ficamos fazendo religião aqui na terra. Fazendo cultos em que praticamos algo para Deus.
Deus é amor. Guarde isto. Não adianta cantar, não adianta gritar, não adianta ficar de joelho, não adianta você fazer qualquer sacrifício, se cortar, ser pregado na cruz, se você não amar, porque Deus é amor. Somente pela manifestação deste amor é que se conhece os filhos de Deus. Jesus disse isso no Evangelho de João. Nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vejam que as pessoas religiosas se importam com tudo. Se importam com vestes, se importam com cultos, se importam com hinos, mas não se importa com o amor ao próximo, com o amor ao irmão. Então não conhecem a Deus, porque Deus é amor. E por isso ficam fazendo as coisas segundo a carne, para ver se agrada a Deus. Nada agrada a Deus a não ser Cristo. E é somente em Cristo que nós somos libertos deste medo. Então conheceremos a plenitude de Deus, a graça e a verdade, e não temeremos. Por quê? Porque amamos, tranquilizaremos o nosso coração. É esta a verdade e é este o ensinamento das Escrituras. Somente teremos um coração tranquilo quando nós formos aperfeiçoados no amor. Cresça no amor e assim terá crescimento espiritual. Este é o crescimento de Deus, porque é aquilo que Deus é. Deus é amor. Veja que os religiosos não dão nenhuma importância ao amor. Eles dão importância a atitudes da carne, ao ponto de pensarem em subornar Deus, em agradar a Deus por meio de dinheiro. Essa é a principal farsa religiosa. Nós precisamos nos voltar à Escritura. Leia a Escritura. Há muitas pessoas que, crendo em Jesus, se tornam judeus. Lembra, quando você vai ler o Evangelho, Jesus é judeu, cumprindo a lei judaica, e por causa da lei judaica foi condenado à cruz. E muitos usam a lei e usam passagens do Evangelho que se refere à lei, porque Jesus era judeu e ele cumpriu toda a lei, para aplicar isto à igreja. A igreja tem uma lei, o amor. Se você não compreendeu isso, começa a meditar sobre Deus e o amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo sejam com todos. E lembrem-se, vocês estão em Cristo Jesus. Se alguém te perguntar onde você frequenta a igreja, você diz em Cristo, porque Cristo é o corpo, Cristo é o templo, Cristo é o reino de Deus dentro de cada um de nós. Amém.